Bem-vindos ao Entre Elas. Bem-vindo ao Março Azul Marinho. Não é isso, Marilane? Março Azul Marinho. Regina, é muito importante esse programa, porque a gente não divulgava esse Março Azul Marinho até então, Não. não é? E é uma campanha extremamente importante. Vamos falar do câncer do colo retal, é isso, doutor? Isso, câncer do intestino, câncer coloretal. Isso, que é um dos cânceres que mais mata no país e no mundo. Para isso a gente recebe aqui hoje o doutor Ricardo Dardengo. Vai conversar com a gente. Ele é especialista no assunto. E a gente vai tirar tudo dele agora, vai contar tudo para você. Não deixa de dar seu likezinho, lembrando, o Entre Elas é o podcast de maior audiência do sul do estado, graças à sua participação. Doutor, muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço a participação, aí, o convite, né? Enfim, é sempre um prazer a gente falar do que a gente gosta, né? Do que a gente vivencia. Faz, né? E ainda mais de uma importância como é a prevenção, né? O tratamento do câncer do intestino, né? Então estamos aí, estou à disposição. Doutor, é um dos cânceres que mais mata, não é? Sim, sim. Hoje, na verdade, ele já foi até mais leve, digamos assim. Ele estava entre o 5º e o 7º lugar dos cânceres mais comuns, né? E hoje é o 3º câncer mais comum entre homens e mulheres, perde só para o câncer de mama na mulher e o de próstata no homem. E o 2º câncer mais letal, que mais mata, só perde para o câncer de pulmão, que é mais letal que o câncer de cólon. Então é extremamente importante que a gente levante essa bola aí para a população. A prevenção é só o exame, como é que é o nome do exame? Colonoscopia. Foi a primeira vez que eu fiz, foi ano passado, eu nunca tinha feito. Olha que vergonha, uma pessoa de mais de 60 anos, não faço que nem eu fiz não, tá, gente? É a partir dos 45, tá? Isso acontece muito, na verdade a gente tem um dia a dia muito corrido e também é um pouco de culpa nossa. Eu vou assumir que os médicos também esquecem. A gente vê muito isso. Fazer o pedido, né? Exatamente. Chegou o paciente na idade, ou próximo da idade, lembra, ano que vem a gente tem um exame importante. Então não é só da população, isso é uma campanha para conscientização de todos, inclusive da população médica, né? E a partir dos 45 anos, o exame de colonoscopia é o melhor exame de diagnóstico, né? Mas existem outros exames também que são preveníveis que a gente faz, né? Como o sangue oculto nas fezes, que é um exame simples de fezes, né? E outros exames, como enterotomografia, são indicações específicas. Mas a colonoscopia é o mais difundido e tem o benefício que ele não só diagnostica, mas ele consegue coletar amostras, biópsias ou retirar lesões iniciais, lesões precursoras do câncer do intestino. Então, é um exame fantástico, um exame, enfim, que eu sou suspeito para falar, né? Mas não é um exame invasivo, não é um exame que causa complicações, os riscos dele são muito baixos. E vale a pena a gente perder um diazinho para fazer. Gente, eu só fiz esse exame porque o meu geriatra me obrigou. Já tinha 2 anos que ele estava falando comigo e falou: você nem aparece mais aqui, se não aparecer com o exame. Aí eu fui obrigada a fazer. Olha, não façam isso. Olha a Preta Gil, olha a Ana Maria Braga, olha quantas pessoas, né, penam com esse câncer sem necessidade. Então a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Mas a gente é humano, é com a gente que acontece, né, doutor? Doutor, é verdade que é um câncer que a pessoa não sente os sintomas? Exatamente, na verdade... Por isso que ele é perigoso? Ele é muito perigoso, que quando a gente chega a sentir, normalmente já é tarde, já é um estágio mais avançado. E o que seria um sintoma? Os sintomas mais comuns quando sente é dores abdominais que não cessam espontaneamente, ficam uma dor contínua, né? Associada à alteração do hábito intestinal, uma pessoa que era constipada começa a ter diarreia ou vice-versa, sangue nas fezes, começa a notar no vaso presença de sangue, emagrecimento, ou às vezes até uma anemia, uma deficiência de ferro, que hoje todo mundo fica passando injeção de ferro, mas não vai na causa. Né? Não vai na então, causa. Assim, é um sinal são sinais que a gente chama de sinais de alerta, sinais de alarme. Que isso mas quando chega isso aí é porque já existe o câncer. Então, nem sempre, né? Isso não existe um sintoma que é patognomônio do câncer, mas são sinais de alerta que a gente tem que investigar se tem câncer.
outras doenças também causam dor, como a diverticulite, inflamações no intestino, né? Às vezes até uma infecção urinária pode confundir, dependendo da pessoa. Mas a gente não pode deixar assim, eu acho que é, e não fazer o exame, né? Teve sintomas, tem a idade, a gente tem que investigar. A colonoscopia, a pessoa sente dor? Porque as pessoas falam, eu tenho medo de fazer. As pessoas têm muito medo, não só por dor, tem gente que tem vergonha também, né? Principalmente os homens, né? A maioria dos exames que eu faço são em mulheres. Acho que os homens ia te perguntar isso. Eu acho que os homens ainda têm vergonha. Mas as mulheres são mais cuidadosas, não? São mais cuidadosas, saúde. Exatamente. Mas assim, não é um exame dolorido, é um exame que a gente faz com uma sedação ou com anestesia, né? O paciente dorme, tem uma pseudoanalgesia, ou seja, sedativo e analgésico. Então é um exame confortável. Obviamente, a gente distende, né, o cólon para enxergar, insufla um ar, então aquilo pode causar um pouco de cólica, mas é momentâneo. Coisas de 20 Sente minutos, nada. Isso já passou todo o efeito. Sente nada, eu já fiz várias vezes. Sente nada, você apaga, você não vê nada. Vocês são especialistas. Eu não sou, várias não. vezes já. Mas daqui para frente eu serei. Não Isso sou aí. não, mas daqui para frente eu serei. Eu ia te perguntar justamente isso. O câncer do intestino, ele atinge mais homens ou mulheres e que faixa de idade? Então, é um câncer que é um pouco heterogênea a distribuição no Brasil. A nossa região vai um pouquinho mais em mulheres, mas é pouca coisa, 51%, 52% são mulheres, né? As outras regiões do Brasil, o homem é mais prevalente. Então ele é mais ou menos igual, digamos assim, entre homens e mulheres. A faixa etária sempre foi de pessoas um pouquinho mais avançadas, depois de 50 anos. Só que há mais ou menos uns 3, 5 anos antes de agora, começaram a surgir muito casos de pacientes jovens. E isso que a gente ficou... Jovem que idade, por exemplo? Jovem de menos de 40 anos. Eu pego casos de pacientes aqui no evangélico de 30 e poucos anos com câncer de intestino. Então, com isso, a programação que era a partir dos 50 anos caiu no mundo inteiro para 45. E assim, há uma tendência que isso caia para 40 em breve, tá? Mas a gente está fazendo hoje a partir dos 45 anos porque está começando a surgir mais casos em jovens. Doutor, uma pessoa, ela ao longo da vida, antes desse exame, antes dos 45, 50 anos, ela dá algum sinal de que ela pode ou não ter câncer? Tipo, uma pessoa que tem um intestino muito preso, uma pessoa que come menos fibra, uma pessoa que tem diarreias constantes, sei lá, tem algum sinal? Uma excelente pergunta. As pessoas perguntam muito isso no consultório. Eu sou muito constipado, eu estou com medo de ter câncer. Na verdade, não há nenhuma correlação de constipação ou diarreia com o câncer. A maioria das vezes é uma doença funcional, metabólica. Porém, existem algumas doenças, como doenças inflamatórias intestinais, doenças genéticas, doenças de poliposes intestinais, que isso desde cedo já tem um risco. Descoberto essas doenças genéticas ou intestinais, a gente começa a fazer colono, às vezes até como criança. Tá? Mas isso é mais raro, são casos específicos que a gente tem que conversar com eles e com o restante da família, que acaba pegando toda a família. Uma doença leva a outra? Exemplo, vamos falar coisa concreta. Diverticulite. Quem tem diverticulite pode ter câncer de intestino? Quem tem, sei lá o quê, pode ter câncer de intestino? É isso. Uma doença pode levar a outra? Como eu posso fazer para evitar ter câncer de intestino? Para completar a pergunta de Regina. É isso. Assim, a diverticulite, as pessoas, na verdade, têm que procurar o atendimento, porque uma diverticulite pode, na verdade, estar mascarando um câncer de intestino que ulcerou, inflamou, e a gente numa tomografia às vezes não tem como dizer que é uma diverticulite. Tá. Então, desinflamando o intestino, a gente tem que fazer uma colono breve para afastar que aquilo só era uma diverticulite, tá? E coisas que a gente deve fazer para evitar, né? Isso que foi a pergunta, para evitar, basicamente, são fatores ambientais, né? Uma alimentação balanceada, rica em fibras, evitar alimentos ricos em carne vermelha, alimentos processados, industrializados, evitar a bebida alcoólica, o cigarro, e praticar exercício físico, manter o peso.
o sedentarismo também aumenta o risco de câncer de intestino, né? E se tiver um parente de primeiro grau, principalmente com histórico de câncer, procurar o atendimento também, que a gente tem que às vezes fazer até antes dos 45 Pode ser hereditariedade também? Tem bastante casos hereditários. Assim, todo câncer que surge em menos de 60 anos de idade, a gente considera um fator hereditário. Então, a família inteira dessa pessoa tem que ser investigada também. Tá? Agora, depois dos 60 anos, a gente já assume que não é ao acaso, não tem já uma característica genética. E aí a gente segue o rastreio normal, 45 anos. Idosos podem ter esse câncer? Ou a partir dos 80 você está livre dele? Como é que é? Eu vou até complementar. Pode ter câncer. Quanto mais idoso, infelizmente, mais comum ter erros de mitose, de divisão celular e surgimento de câncer, né, ao acaso. Porém, há um limite para a colonoscopia. A gente não vai fazendo colonoscopia eternamente, né? A gente faz até os 75 anos ou se o paciente, hoje em dia, 75 anos não é muito idoso, né? Não. 75 anos, se o paciente tiver uma performance boa, uma expectativa de sobrevida de mais de 10 anos, eu acho que a grande maioria de todo mundo de 75 anos, a gente ainda faz a colonoscopia dele. Aí chega numa certa idade, até 85 anos, aí assim é muito caso a caso, né? Os pacientes de 85, a gente pensa, até os 95 a gente acaba não fazendo mais, a não ser que seja alguma urgência, um sangramento, aí muda o contexto, né? Não é de rastreio mais. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, doutor. Então tem que fazer pelo menos mais uma. Qual o tipo de divulgação? Porque eu nunca tinha ouvido falar em março... Março azul, azul marinho. Nunca tinha ouvido falar. Qual é o tipo de divulgação? Aqui já é uma divulgação. Sim. Né? E qual o tipo de divulgação para as pessoas saberem? Porque eu nunca tinha ouvido falar E é uma campanha tão importante, né? É uma campanha importante dessa. Então, na verdade, o de âmbito nacional foi agora para o Congresso, que foi determinado ser uma campanha assim como de mama e de próstata. Se eu não me engano, foi em 2020 ou 2021. Então tem pouco tempo que a gente passou a pandemia nisso daí e o pessoal meio que focado nisso. Mas todo ano, em março, isso é difundido principalmente das sociedades de gastroenterologia, endoscopia, coloproctologia. A gente difunde muito, né? Mas assim, eu preciso muito disso, de vocês, para justamente a gente difundir na mídia, nas redes sociais, que eu acho que hoje o meio que a gente mais observa, né? Sim. Então não adianta só a gente ficar entre os médicos falando, né? A gente precisa vir aqui, né? Todos os médicos, né, precisam falar da importância desse rastreio, a importância do exame e perder o tabu também, né, de fazer esse exame, né? Pois é. Doutor, você é responsável lá pela endoscopia do Hospital Evangélico, certo? Tem experiência com ele, maravilhoso. Muito maravilhoso, tá, gente? Contando para vocês. Pela endoscopia, você consegue detectar alguma coisa no intestino? Como é que é? Ou não? Ou é importante fazer esse exame de qualquer maneira? A endoscopia digestiva alta, você está falando, né? Ela vai até o estômago, né? Não? Sim. Ela vai até depois do estômago um pouquinho, o intestino delgado, né? O câncer do cólon, que a gente está falando, ele é só realmente com exame retrógrado, né? A colonoscopia. Porém, existem algumas alterações endoscópicas. Isso que eu quero saber. Que dão pista de que... Que podem dar pistas, na verdade, ectoscópicas e endoscópicas. Podem dar pistas que você tem que fazer uma colonoscopia. Por exemplo, existem algumas síndromes que têm muitos pólipos no estômago. Que tem pólipos no intestino fino, no intestino delgado, adenomas no intestino delgado. Quando tem esse tipo de alterações, o médico, o endoscopista, você pensa, olha, a gente precisa fazer uma colono, porque ele pode ter, sim, polipose ou pode ter câncer de intestino. Então tem, assim, é mais raro, né? Mas a gente sempre tem um olhar, mesmo o exame do estômago, a gente pensa como um todo. Doutor, e o exame de fezes com sangue? Porque nem sempre o exame de fezes é pedido. Eu faço 1000 exames de sangue, raramente faço exame de fezes. Então, assim, o correto, a gente fazer o rastreio, em todo mundo, a partir dos 45 anos,
Normalmente com exame de fezes anualmente, né, ou pesquisa de sangue oculto, ou hoje existe um exame mais específico, que é da hemoglobina humana fecal, que isso não interfere na dieta, porque às vezes a gente come uma carne e foi fazer o exame de fezes e dá positivo. Né? Então hoje já existe esse FIT, que é um exame específico para sangue humano, muito mais simples, anualmente. Um exame positivo, aí a gente encaminha para a colonoscopia. E existe um exame que já existe nos Estados Unidos, já é feito na Europa, que a gente ainda não tem aqui, que é o Cologuard, que é um teste magnífico, que ele detecta lesões precursoras, que já o nosso exame que a gente tem aqui não faz ainda, né? Então até pólipos a gente consegue detectar com esse exame de fezes. Aí, vamos chegar lá, né? Espero que a gente europeize aqui. Regina, infelizmente nós vamos ter que mas terminar. tá tão bom essa conversa, meu Deus. Esse pessoal da muito técnica... esclarecedora. Não, ótimo. esse pessoal da técnica sempre corta o meu barato. Vocês sempre cortam o meu barato. Vamos lá, doutor, suas considerações finais e muito, muito, muito agradecido. Nossa, nós ótimo, estamos, esclarecimento excelente. Doutor, deixa eu falar mais uma coisa. Volta aqui. Tem outras coisas pra gente conversar. Volta aqui. Vai lá, assim, doutor. Eu queria falar para todo mundo, enfim, que a gente está nessa campanha, né? É uma campanha nacional e conscientizar toda a população da importância do exame, da importância de rastrear, mesmo sem sintomas, não esperem sentir. Quando a gente sente, normalmente já é alguma coisa mais avançada. Então, a partir dos 45 anos, homens, mulheres, com ou sem história familiar, devem ir no médico, devem realizar a colonoscopia, tá? Conversar com o seu médico para solicitar esse exame e prevenir uma patologia tão importante dessa. É isso. A gente nem conversou da Preta Gil, queria ter conversado, mas deixa para a próxima. O doutor Ricardo Dardengo vai retornar, porque eu tenho certeza que esse é seu pedido. Aproveita, dá um likezinho aqui, tá bom? Até o próximo Entre Elas. Tchau.